Hoje eu vou retomar um tema que eu coloquei no primeiro vídeo dessa série. Eu pedi, naquele momento, que você escutasse as vozes das pessoas, né, e percebesse o timbre, de onde as pessoas falavam, que zona do corpo vibra, ressoa com aquela fala. E esse é um exercício que você não deve abandonar. Quanto melhor você ouvir, melhor você vai falar. Eu vou insistir, antes de tudo, em algo que eu já disse e que eu ainda insistirei futuramente, porque a gente esquece com frequência disso. Você deve se preocupar em ouvir as pessoas, as coisas, mas, exceto nos momentos em que você está exercitando a voz, e mesmo nesses momentos nem sempre, você não deve tentar ouvir a sua própria voz. Vários e-mails que nos chegaram, as pessoas fazem esse comentário. Eu, quando ouço a minha voz gravada, acho horrível, estranho, eu não gosto da minha voz. Será que é assim que eu sou para as pessoas? Dizem, bom, não é nem assim e nem como você se ouve. Porque, evidentemente, quando você fala, você ouve de dentro a vibração e as pessoas te ouvem através do ar, através do espaço e, portanto, elas ouvem a voz um pouco diferente. Mas, às vezes, a distância é maior, porque a gente está mesmo com a voz um pouco mal colocada, um pouco fora de lugar, e quando a gente ouve, a gente identifica isso. Mas quando a gente fala, a gente não percebe, porque isso é como que habitual em nós. Mas esse é um problema que, aos poucos, vai sendo resolvido. Então, voltando ao nosso tema do ouvir bem e prestar atenção nos sons por alguns momentos ao longo do dia, eu queria chamar a atenção para o ruído interno também que nós temos. Especialmente nos tempos que correm, onde você tem meios de informação tecnológica de todas as espécies, né, de maneira que pense um pouco na quantidade de informação que te chega ao longo de um dia. Seja somada ao ruído, que não é informação propriamente, mas o ruído de carros, o ruído de máquinas. Ou seja, nós estamos mergulhados no ruído e numa espécie de balbúrdia de frases, imagens, sons, e quem ainda vive muito conectado nisso, ou seja, liga a televisão, vai para o computador, abre o celular, existe muitas palavras, muitos signos na nossa mente, e isso vira uma espécie de caos. Quer dizer, se você tem a mente nesse estado, é óbvio que você não encontra a sua própria voz, porque há tanto barulho nisso, né, que no mínimo você fala como se estivesse falando numa sala ruidosa. Você tenta encontrar o que dizer no meio de uma série de informações e ruídos que atrapalham a comunicação. Então a minha sugestão é que você procure silenciar mais, ou perceber mais as coisas e diminuir o discurso mental interno. Que já, na verdade, em geral, não é nenhum discurso mental interno, mas é uma série de associações, de imagens, recordações, informações, coisas que você ouviu e que você acaba de ouvir no rádio, na internet. Então, tem alguns momentos, procure cultivar alguns momentos de silêncio. Esse exercício de ouvir não precisa ser feito só com as vozes humanas. Você pode, em qualquer momento, parar
e ouvir os sons do ambiente, você vai ver que, no fundo, há sempre uma série bastante rica de sons que a gente não ouve por não estar prestando atenção neles. Toda a atenção perceptiva e, vamos dizer assim, acolhedora que você tem em relação ao mundo externo vai te ajudar a acalmar, a diminuir um pouco esse discurso interno. Então, por hoje era isso, era lembrar você que para falar é preciso que o que a gente tem a dizer tenha, vamos dizer, importância para nós, como que venha do nosso próprio coração. E essa balbúrdia que a nossa mente é cotidianamente, se não houver um trabalho um pouco de limpeza da casa todo dia, ela impede, ela quase que abafa a nossa voz.